Olá, pessoal. Eu sou Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós vamos conversar sobre estimação por intervalo para a média populacional. Quando se trabalha com uma estimação pontual, a gente não pode esperar que a gente de fato produza um valor exato do parâmetro da população. Então a gente passa a trabalhar com uma estimação por intervalo. A estimação por intervalo é a nossa estimação pontual, mais ou menos uma margem de erro. Vamos passar a observar, de fato, como trabalhamos a estimação por intervalo. Então, existem duas situações em que a gente pode se deparar para fazer a estimação por intervalo para a média da população. Uma delas é quando a gente tem o sigma conhecido, o desvio padrão da população é conhecido, e a outra quando a gente não conhece o desvio padrão da população. Em algumas aplicações, grandes quantidades de dados históricos estão disponíveis e, com isso, a gente pode utilizar essas informações para calcular o desvio padrão da população antes da amostragem. A estimativa por intervalo de confiança, ela vai ser dada pela estimação pontual mais a margem de erro. A estimação pontual para a média da população é x-barra. E o que a gente vai observar agora é como é que a gente encontra essa margem de erro. Então, quando a gente tiver conhecimento do desvio padrão da população, a distribuição de probabilidade que a gente vai estar utilizando como pano de fundo vai ser a distribuição normal. Se a gente observar uma tabela de distribuição normal padrão, a gente pode verificar que 95% dos valores de qualquer variável aleatória que tem essa distribuição normal, elas estão dentro de mais ou menos 1,96 desvios padrões da média. Quando a distribuição amostrada de x-barra está normalmente distribuída, então a gente pode afirmar que 95% dos valores de x-barra devem estar dentro de mais ou menos 1,96 sigma de x-barra da média populacional MI. Essa margem de erro de 1,96 sigma de x-barra, ela vai indicar que qualquer média amostral que esteja dentro dessa área mais escura em destaque dessa figura que a gente está observando, vai fornecer um intervalo que contém a média populacional MI. Então, tem-se apenas 5% de chance de retirar uma amostra, de maneira que ela forneça um intervalo que não contém a média populacional. Então, a gente pode observar nessa figura que nessa área que está achurada aqui, 95% de todos os valores de x-barra vão estar dentro desse intervalo. Então, sobra 5% para estar nessa região e nessa aqui. Então, essa faixa de valores é mais ou menos, a média mais ou menos 1,96 sigma de x-barra, que é o desvio padrão de x-barra. Nessa situação que a gente acabou de observar, a gente vai dizer que o intervalo de confiança ele foi estabelecido com um grau de confiança de 95% e que o coeficiente de confiança é 0,95. Esse coeficiente de confiança representa 1 menos alfa. Tá? Isso é importante, porque já a gente vai observar que o alfa ele aparece para a gente calcular numericamente qual é a minha margem de erro. Nas ciências sociais, os graus de confiança que a gente mais vai estar trabalhando é 90%, 95% e 99%. Dentre esses três, o mais utilizado é de 95%. Se a gente considerar uma distribuição amostral da quantidade média que os integrantes de uma amostra gastaram, obtida através de uma amostra aleatória de 100 clientes, uma amostra aleatória simples de 100 clientes, a distribuição amostral de x-barra seria dada por essa distribuição, aqui colocada como formato de uma distribuição normal, que tem seu centro em μ, a média populacional, e o seu desvio padrão, sigma de x-barra. Como a gente tem aqui uma amostra relativamente grande, a gente pode considerar como sendo uma amostra de tamanho infinito, e, portanto, o desvio padrão
de x barra vai ser sigma sobre raiz de n. Então, usando aqui um desvio padrão da população de 20, o tamanho da amostra de 100, a gente tem que o sigma de x barra seria 2. Se a gente verificasse a tabela de distribuição normal, a gente já pontuou isso aqui em poucos instantes atrás. 95% de todos os valores de qualquer variável aleatória normalmente distribuída vão estar dentro do intervalo de mais ou menos 1,96, o desvio padrão da média. Então, se eu tenho que o desvio padrão de x barra é 2, como a gente acabou de calcular, ao observar essa distribuição, a gente tem que, da média mais ou menos 1,96 sigma de x barra, a gente teria toda essa região que está achurada, que está marcada nessa figura. Então, 1,96 vezes o sigma de x barra, que é 2, a gente vai ter 3,92. Então, mi mais ou menos 3,92 vai concentrar 95% de todos os valores de x barra. Qualquer média amostral x barra que esteja dentro dessa área de sombreamento, que a gente delimitou aqui, vai fornecer um intervalo que contém a média populacional mi. Então, observe que esse primeiro, a gente tem aqui um x barra 1, mais ou menos um intervalo em torno, e esse intervalo que está aqui marcado, está delimitado, x1 barra mais ou menos 3,92, vai conter a média da população, tá? O mi. Então, nesse intervalo aqui, a gente consegue encontrar o mi presente. De forma semelhante para cá, x2 barra mais ou menos 3,92, esse intervalo também contém mi. Já esse terceiro aqui, está marcado, tá? x3 barra mais ou menos 3,92, esse intervalo, ele não inclui a média populacional. Tá? Então, o que a gente consegue observar, então, é que 95% de todas as médias amostrais possíveis estão nessa área de sombreamento mais escuro. Isso faz com que 95% de todos os intervalos formados subtraindo ou adicionando 3,92 a x barra vão incluir a média populacional mi. Então, sobra 5% que não vai incluir. Então, se a gente considerar, por exemplo, x barra igual a 82, e se a gente usar essa estimação por intervalo, x barra mais ou menos 3,92, a gente tem que o intervalo de confiança, ele vai ser 82 mais ou menos 3,92. Então, isso vai fazer com que a estimação por intervalo dessa média vai ser 82 menos 3,92, 78,08. E se a gente fizer 82 mais 3,92, vai dar 85,92. Então, o que a gente diz é que a gente tem 95% de confiança de que esse intervalo de 78,08 a 85,92 inclui a média populacional mi. Como então a gente consegue, de uma forma mais geral, observar quem seria essa margem de erro? Então, a estimação por intervalo, ela vai ser a estimação pontual, que no caso, para a média, vai ser x barra, mais ou menos essa margem de erro. E a margem de erro, se a gente conhece o desvio padrão da população, ele vai ser dado por z de alfa sobre 2, vezes sigma de x barra, onde esse sigma de x barra, em geral, a gente vai ter uma amostra grande, né? A gente vai considerar a população como sendo infinita, então a gente vai usar a expressão para calcular o sigma de x barra como sendo sigma sobre raiz de n. Então, eu vou conseguir encontrar a minha margem de erro observando um valor de z que eu busco lá na tabela normal, padrão,
a informação do desvio padrão da população e o tamanho da amostra. Quem seria esse Z de alfa sobre 2? Aqui a gente tem algumas definições importantes. 1 menos alfa é o coeficiente ou grau de confiança. O alfa vai ser para a gente o nível de significância. E o Z de alfa sobre 2, o Z com esse subscrito aqui, alfa sobre 2, é o valor de Z que a gente tem lá na tabela de distribuição normal padrão, que produz uma área de alfa sobre 2 na cauda superior da distribuição normal padrão. Então, graficamente seria isso aqui. A gente tem uma curva normal padrão, centrada aqui em zero. Eu vou buscar um valor de Z de alfa sobre 2, de modo que essa área acima dele seja alfa sobre 2. Vamos observar esse exercício e identificar quais são as informações que a gente tem disponível, identificar como é que a gente observa que grau de confiança é esse, como é que eu consulto a tabela de distribuição normal para obter as informações que eu preciso. Então, em um esforço para estimar a quantia média de cada cliente gasta por jantar em um restaurante, dados foram coletados de uma amostra de 49 clientes. Então, a gente já tem aqui o tamanho da amostra. N é igual a 49. Suponha um desvio padrão para a população de 5. Então, esse aqui seria o meu valor do sigma. Para um grau de confiança de 95%, qual é a margem de erro? Então, eu quero um grau de confiança de 95%. E, na sequência, se a média amostral é de 24,8, ou seja, essa é uma estimação pontual para a média da população, qual é o intervalo de confiança de 95% para a média populacional? Então, a gente quer, primeiro, para um dado grau de confiança, encontrar qual é a margem de erro e depois montar um intervalo de confiança. Nesse caso aqui, observa-se que é o mesmo nível de confiança, que vai facilitar, porque as informações que a gente obtiver no item A, a gente vai poder utilizar para completar, para encontrar a solução do item B. Então, passando aqui para o quadro, para a gente poder resolver esse problema, a gente já tinha identificado aqui que o nosso N era 49, o nosso desvio padrão da população era 5, e a gente tinha aqui no item A necessidade de calcular a margem de erro, sabendo que a gente quer um grau de confiança de 95%. Então, o grau de confiança de 95%, isso é equivalente a gente observar que 1 menos alfa é 0,95. Se 1 menos alfa é 0,95, isso implica que o alfa é 0,05. Atentar que a gente conhece aqui o desvio padrão da população. Tá? Então, a curva de distribuição que vai estar por trás é de uma normal. Então, para a gente montar aqui a margem de erro, a gente vai usar Z de alfa sobre 2, sigma de x barra, ou Z de alfa sobre 2, a expressão para sigma de x barra é sigma sobre raiz de n. E quem seria esse Z de alfa sobre 2? Lembrar aqui, é um valor de Z que me gera essa área igual a alfa sobre 2. Então, a gente já sabe que o alfa é 0,05, isso vai implicar que o alfa sobre 2 é metade desse valor, é 0,025. Então, o que eu estou querendo é um Z de 0,025. É um valor de Z que me gera essa área de 0,025. Um sigma, que é 5, e raiz de n, que é 49. Como é que eu vou achar esse Z
cuja área acima dele seja 0,025. A gente tem que atentar aqui, ó, na curva de distribuição normal, que ela não fornece diretamente essa área para a gente. A curva de distribuição normal, ela fornece a área entre 0 e um valor positivo de z. Então, o que a gente tem que atentar é, eu quero descobrir um valor de z, de maneira que essa região seja 0,025. Eu vou usar as propriedades de simetria da curva de distribuição normal padrão e observar o seguinte: a área de 0 até infinito é 0,05. Se daqui para frente eu tenho 0,025, eu vou precisar observar então que essa área aqui, entre 0 e esse ponto, vai ser o complementar para 0,05. O complementar para 0,5, então vai ser 0,475. Então, eu tenho que buscar no fim um valor de z que me gere essa área inicial de 0,475. Aí a gente vai procurar aqui no meio da tabela qual é o z que me gera essa área inicial aqui de 0,475. Então, a gente vai procurar por aqui, 0,475, tá aqui. É uma área que coincide exatamente com o valor da tabela. E para tá aqui no meio, deixa eu ver se eu consigo marcar. 47,5 aqui. Não tá me deixando, mas deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Vamos destacar aqui. Então, aqui, ó, isso me gera um valor de z de 1,9 e aqui na segunda casa decimal 0,06. Então, esse z que gera uma área de 0,025 é 1,96. Então, aqui eu vou substituir, isso aqui vai ser 1,96 vezes 5 sobre raiz de 49. Então, minha margem de erro, fazendo essas continhas aqui, a gente vai obter 1,4. Então, a margem de erro para esse grau de confiança 95% é 1,4, 1,40, 1,4. Para que a gente consiga encontrar o item B, a gente vai atentar que isso aqui vai ser utilizado, tá? Por quê? No item B, eu quero um intervalo de confiança a 95%. Então, para o intervalo de confiança, a gente sempre lembra a estimação pontual mais ou menos a margem de erro. Para a média da população, a estimação pontual é x barra. Então, vai ser x barra mais ou menos a margem de erro. X barra, a gente tem que é 24,8. Então, aqui, ó, 24,8, mais ou menos a margem de erro que a gente calculou no item A, que foi 1,4. Então, eu vou fazer 24,8 menos 1,4. Vai ser um dos extremos. E a outra vai ser 24 mais 1,4. Então, isso vai dar de 23,4 a 26,2. Esse é um intervalo
de confiança a 95%. Outro problema que nós podemos nos deparar é se tivermos interesse em estabelecer uma margem de erro que a gente está disposto a cometer e tentar estimar qual vai ser o tamanho da amostra. Então, imagine que a gente tenha predeterminado qual é a margem de erro que se quer cometer. Como é que a gente faz para descobrir o tamanho da amostra? Se a gente observar essa expressão, a gente tem que aqui a margem de erro, que eu estou chamando de E, ela é Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de N. Para a gente descobrir o tamanho da amostra, se eu mantenho fixo quem é a margem de erro que eu quero cometer e qual é o grau de confiança que eu quero ter nessa estimação, eu consigo descobrir quem é esse valor de Z. Sabendo quem é sigma, eu consigo descobrir quem é raiz de N. Para fazer isso, basta a gente isolar raiz de N aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho E elevado E igual a Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de N. Essa raiz de N a gente passa para cá e passa a margem de erro para cá. Como a raiz de N não é ainda o que eu quero, o que eu faço é eu elevo os dois lados ao quadrado e consigo ter uma expressão para o tamanho da amostra. Então, o tamanho da amostra ele vai ser dado por essa expressão aqui. Então, lembrando que eu preciso informar qual é a margem de erro que eu quero cometer, qual é o desvio padrão da população e qual é o Z que eu consigo encontrar na tabela de distribuição normal, sabendo qual é o grau de confiança que eu quero obter. Observe esse exercício. A revista Brides divulgou que o custo médio de um casamento é de 19 mil. Suponha que o desvio padrão, nesse caso aqui, não é informado nada sobre a amostra, então a gente vai considerar como sendo o desvio padrão da população. Então, isso aqui a gente teria a informação sobre o sigma. Usando 95% de confiança, ou seja, eu tenho que 1 menos alfa é 0,95. Qual é o tamanho da amostra? Quero descobrir quem é N. Recomendado. Se a margem de erro foi de 1000. Tá? Então, esse aqui seria meu E. Então, vejam que aqui a gente especifica qual é o nível de confiança que a gente tem. Qual é a informação sobre o tamanho do desvio padrão, né, da população e a margem de erro que a gente quer cometer e a gente quer estimar um tamanho para a amostra. Observe que esse tamanho da amostra ele precisa ser um valor inteiro. A gente vai entrevistar ou vai coletar informações sempre baseado no valor inteiro. Então, se a gente encontrar um valor de N não inteiro, a gente arredonda para o inteiro imediatamente superior. Então, indo aqui para o quadro branco, repetindo aqui as informações que a gente tinha. O nosso sigma é 9.400. A gente tem que a margem de erro é de 1000. A gente tem 95% de confiança. Isso vai fazer com que 1 menos alfa seja 0,95. Por consequência, o alfa vai ser 0,05 e o alfa sobre 2 é 0,025. Eu vou precisar descobrir, então, como a gente observou no exercício anterior, quem seria um Z de alfa sobre 2. Ou seja, é um valor de Z cuja área superior seja 0,025. Esse exemplo, esse grau de confiança é semelhante ao exercício que a gente já realizou, então vai ser o mesmo valor de Z, é 1,96. Para que a gente consiga observar, a gente sabe, relembra aqui que a margem de erro ela é Z de alfa sobre 2, sigma sobre raiz de N.
Para a gente descobrir N, a gente pode fazer aqui, vamos fazer a manipulação. Eu tenho que raiz de N vai ser Z de alfa sobre 2 vezes o sigma dividido por E, que é a margem de erro. Se eu quero descobrir quem é N, vou fazer tudo isso aqui elevado ao quadrado. Ou cada um desses termos ao quadrado, né? Então, substituindo as nossas informações, a gente tem o Z, vai ser o Z de alfa sobre 2 é 1,96. O valor do sigma é 9.400. A margem de erro que a gente está disposto a cometer é de 1.000. Tudo isso aqui ao quadrado. Então, a gente deve encontrar aproximadamente 339,41. Como N representa um tamanho de amostra, ele precisa ser um valor inteiro, então N vai ser igual ao inteiro imediatamente superior aqui. Então, N vai ser 340. Então, o tamanho da amostra que a gente deve escolher é de 340. E nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai trabalhar com uma estimação por intervalo quando a gente não conhecer o desvio padrão da população. Forte abraço e até a próxima!